raça de víbora. Essas raças de víbora. Bora. Olha aí, o Matheus já entrou. Aleluia. Vamos chegando, irmãos. Vamos chegando. Bora lá, irmãos. Bora lá que a chapa vai esquentar. Bora lá, radicais. Vamos pra cima. Meu orgulho me tirou do jardim. Esse é o dia que o Senhor fez. A humildade colocou o jardim em mim. Irmão, você que tá chegando aí, pega sua Bíblia já, ó. Evangelho de Marcos. Entra aí, pega a Bíblia. Chegou o Gustavo, a Bia, a Milena. Vamos lá, irmãos. Vai mandando aviãozinho aí pros irmãos da sua célula. Ó, a Poliana entrou já. Ai. Graça o recebe e eu quero conhecer Jesus. Pega o copo de whey, irmãos, creatina e vamos pra cima. Pega a Bíblia lá. 5:1, irmão. 5:1. Olha aí a Fernanda, Radical Livre. Bom dia pra quem tá chegando aí. Ó, o João Garcia ali tá aqui também. Aleluia. Bora lá. Pega esse aviãozinho aí, ó. Manda pergunta aí pro povo. Pergunta não, né? Manda a live pros irmãos aí da sua célula. A Vanessa tá perguntando aí, ó. Cadê a Zilpa? Também não sei, Vanessa. Hein, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem aí? Me responde aí se vocês estão me ouvindo bem. Jonas Aníbal, Duda Moraes, Camila, aleluia, Camila. Galera, fiquem preparados aí que a qualquer momento eu posso chamar vocês pra live, tá? Temos 19 pessoas já aqui. Marcenaria Magdala tá ouvindo. Eita Deus. Esperar mais um minutinho, galera. Daí eu já inicio aqui, tá? O conteúdo hoje tá brabo, irmãos. Sortear um de vocês aí hoje pra entrar na live comigo. Dar um oi aí pra galera. A Vanessa tá mandando áudio agora. Não dá pra ouvir não, Vanessa. Aleluia, irmãos. Bom dia pra todo mundo aí. Vocês que estão chegando. O Everton acabou de chegar. Magdala perguntou se tá frio. Tá um pouquinho, mas tá tranquilo. Tá de boa. Estamos aqui em Curitiba. Viemos pra reunião aqui. Capacitação com a pastora Luísa. Vai ser uma benção. Deixa eu ver aqui. Pera aí, irmãos.
mistério aí. Glória a Deus, irmãos. Pega sua Bíblia aí, vamos começar nosso conteúdo. Primeiro dia da nossa live aqui, irmãos. Espero que você esteja muito bem disposto nesse momento para ficar nesse tempo juntos aqui. A gente vai compartilhar algo. Todo dia nós vamos ter algo para compartilhar aqui. Então, quero pedir para você muito encargo por esse tempo, porque todo dia eu vou compartilhar uma palavra com você. E ontem, enquanto eu preparava, né, a primeira palavra ali, Deus já estava falando muita coisa no meu coração, porque eu tenho certeza que esse tempo é para nós, irmãos. E você sabe que eu estava vendo o dia que vai acabar a nossa sequência aqui de lives, né, nossa primeira sequência de lives, o livro de Marcos, vai ser bem no dia que a gente vai sair para a conferência, no dia 8 de setembro. Então, no dia 8, você sabe, às 4 horas da tarde, nós vamos estar saindo ali de Guaratuba para Goiânia, em rumo à conferência dos Radicais Livres. Então, essa sequência de lives aqui vai ser um aquecimento, né, no nosso coração para esse tempo poderoso aí da conferência dos Radicais Livres. Então, eu quero fazer um combinado com você aqui, alguns, né? Primeira coisa, né? Todo dia eu vou trazer uma palavra para o seu coração baseado nos capítulos do dia. Então, eu leio ali os capítulos, né, do dia, e eu vou extrair alguns princípios. E todo dia vai ter uma pregação aqui que eu vou escrever e tal. Mas eu preciso da sua interação. Então, hoje eu tô aqui, o João Guilherme tá aqui comigo, né? A gente tá aqui em Curitiba. Mas na maioria das vezes eu vou estar sozinho na minha casa, né? E eu preciso da tua interação aqui comigo, né, no chat aí. Então comenta enquanto eu estiver aqui falando, né, pra mim não achar que eu tô falando sozinho aqui. Você comenta alguma coisa, fala amém, eu recebo, aleluia, vai ser uma benção, tá bom? Então me ajuda aí no chat, comenta alguma coisa aí. Todas as vezes que você mandar um foguinho, eu vou entender que você tá recebendo de Deus, que a palavra falou ao seu coração. E no final da live, quando eu terminar de pregar, eu sempre vou chamar aqui alguém ao vivo para entrar, tá bom? Comigo, pra gente compartilhar aqui aquilo que eu falei no dia. Eu vou fazer algumas perguntas e vai ter uma interação bem bacana. Então fica até o final aqui, irmãos. Prometo que não vai ser uma live assim extremamente longa e chata. Quero ser bem dinâmico com você, tá bom? Pra gente aproveitar bem esse tempo juntos. E olha aí, nós temos 26 irmãos aqui, né, ao vivo. A gente tem mais de 100 jovens matriculados nos céus, mas só tem 26 aqui assistindo. Então, me ajuda aí, você mobiliza os irmãos, fala para eles morrer logo, acordar cedo, fazer um sacrifício aí, para estar junto com a gente às 5 da manhã. Amém, irmãos? Dito isso, né, vamos ter uma palavra de oração aqui. Onde você está aí, se você pode, feche seus olhos. Espírito Santo, nós queremos te agradecer por esse dia. É 1º de setembro, Pai, dia que nós estamos começando a nossa jornada de lives junto com a nossa jornada bíblica. Quero declarar que será um tempo de muito crescimento, de muita edificação sobre nós. Eu creio, Pai, que a Tua palavra ela não volta vazia, que ela sempre traz resultado, fruto no nosso coração. Então, incendeie o nosso coração nesses dias de live. Que cada palavra, cada dia possa ser realmente, Pai, uma flecha no nosso coração. Então, nos leva, Senhor, a viver coisas intensas e poderosas no Teu propósito, no chamado que o Senhor tem para cada um de nós, no nome de Jesus. Então, nesses dias, Pai, abre os nossos olhos para que nós possamos Te ver mais um pouco, que a Tua glória seja mais um pouco revelada a nós, Pai, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu pegar uma água aqui, irmãos. Vamos lá, irmãos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1. Eu vou lendo aqui, irmãos, e dentro da leitura aqui tem a palavra que eu preparei, tá? Mas você acompanha comigo, olha lá.
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o caminho, a voz que clama no deserto. Preparem um caminho do Senhor e endireite as suas veredas. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que para a vinda de Jesus, né, na terra, Jesus teve que levantar um homem para preparar esse caminho. E já para mim começar aqui de imediato a minha palavra com você, o título da palavra de hoje é a consagração radical. Então esse foi o tema que eu escolhi para falar, baseado no capítulo 1 e 2 de Marcos, que a gente vai ler juntos. A primeira coisa que eu percebi aqui, irmãos, é que alguém teve que ser levantado para que Jesus pudesse vir à Terra. E isso é uma coisa muito familiar para nós, irmãos, porque você sabe que Jesus veio, ele morreu e foi assunto aos céus, ele está com Deus nesse momento. Só que Jesus prometeu que virá novamente buscar os seus filhos, buscar os vencedores, né? Então, isso significa o quê? Que novamente Deus precisa de homens para preparar o caminho para a vinda de Jesus. É por isso que o assunto de hoje é consagração radical. Porque eu e você fomos chamados para ser esse homem. Aqui na sequência você vai ver que Deus, né, levantou naquela época ali João Batista. O versículo 4 diz assim: e assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Verso 6, olha lá, a roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Bom, a primeira coisa que nós vemos aqui é que João ele não era um cara comum, entendeu? Então, o primeiro princípio que eu separei aqui é que João Batista ele é o modelo de alguém que anda na contramão. Porque, irmãos, ele vivia no deserto. Entendeu? Ninguém mora no deserto, mas João Batista vivia no deserto. E a Bíblia diz que a roupa dele era feita de peles de camelo. E ele comia, se alimentava de mel silvestre com gafanhoto. Ou seja, João Batista, irmãos, ele era um cara consagradíssimo ao propósito de Deus. Entendeu? Então, por que ele foi escolhido? Vou te falar. Por que Deus escolheu João Batista para preparar o caminho para a volta de Jesus? Porque ele era alguém consagrado, alguém dedicado à obra de Deus. E aqui a primeira coisa que eu quero dizer para você é que ele era um cara extremamente radical. Na época, né, todos os fariseus da época, os caras usavam roupinha top, túnica, entendeu? Uma capa boa. E João Batista usava pele de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. Eu não estou falando para você hoje virar um João Batista, né? Viver no deserto, comer gafanhoto e mel silvestre, não. Eu estou te falando que ele é um modelo de exemplo para nós de alguém que andava na contramão. Ele era o cara oposto, entendeu? Se o mundo estava andando para cá, então ele ia andar para lá. Por quê? Porque ele era alguém contramão. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, que nós fomos chamados para andar na contramão do mundo. Né? O slogan dos Radicais Livres é esse, né? Jovens destinados ao avivamento que andam na contramão do mundo. Então você não pode ser alguém muito parecido com o mundo, entendeu? Tem que ter alguma coisa diferente em você, pelo amor de Deus. Se você é alguém que nasceu de novo, que é um radical livre, é cheio do Espírito, você tem que ser alguém diferente. João Batista é esse modelo para nós, é um cara que andava na contramão do mundo, entendeu? E o verso 7 diz assim, né? João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desamarrar as suas correias, né, das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, porém ele os batizará com Espírito Santo. Então presta atenção aqui. João era um cara consagrado, andava na contramão do mundo. E ele sabia que Jesus que viria era muito maior que ele. Ele tinha consciência disso, porque ele falou assim, ó:
Jesus vai vir e eu não sou digno nem de me ajoelhar e desamarrar ali as sandálias dele. Não sou digno. E ele falou, eu batizo com água, mas Jesus virá e batizará com o Espírito Santo. Irmãos, Deus quer fazer algo entre nós, entendeu? Para mim, esse tempo de jornada bíblica é muito mais do que, vamos ler a Bíblia simplesmente. Na verdade, esse tempo é para você gerar um hábito de ler a palavra. Porque tem muitos jovens aí, né, que o cara não lê Bíblia, tem muitos que não tinha nem Bíblia, entendeu? Mas o fato de você estar aqui comigo hoje, né, é alguém que está se dedicando, se consagrando. Porque, irmãos, não é todo mundo que acorda às 5 horas da manhã para assistir uma live comigo ainda. Se fosse com o pastor Naor, com o pastor Luiz, quem sabe, né? Mas eu me sinto muito honrado de ter vocês aqui comigo. Isso mostra que você é alguém que está sendo dedicado, alguém que está se consagrando, alguém que realmente está na contramão. Então a primeira coisa que você precisa entender, João Batista é um modelo de alguém que anda na contramão. Essa foi a primeira coisa que eu enxerguei aqui, irmãos. De reconhecer que Jesus é maior que todos nós, que Jesus é tudo que nós precisamos. Lembra no culto que eu falei domingo para você? Sem Cristo, sem Ele é a videira verdadeira. Nada nós podemos fazer. Então, seja alguém que anda realmente nessa contramão, entendeu? Seja alguém que anda sendo o oposto, né, da vida mundana. Se você trabalha, por exemplo, daqui a pouco vários irmãos vão ir trabalhar aí. Pelo amor de Deus, lá as pessoas precisam ver algo diferente em você. Tem que falar que você é estranho, que você é esquisito, que você é meio diferente, entendeu? Se alguém te falar uma coisa dessa, se alegre, fala, meu Deus, eu tô no caminho certo. Porque você imagina, o que as pessoas falam de João Batista? O cara morava no deserto. O cara vivia comendo gafanhoto e mel silvestre. O cara vivia vestido de roupa de pele de camelo, irmãos. Hoje você está acostumado a usar aí Nike, Adidas, Quicksilver. Aí se eu apareço lá no prédio lá com roupa de pele de camelo, você vai falar, esse pastor é meio louco da cabeça. Mas João Batista era visto desse jeito, porque ele era um cara consagrado, irmãos. Ele era um cara que ele decidiu dedicar a vida dele para preparar o caminho para o Senhor vir. Então, essa é a primeira anotação que você pode riscar em sua Bíblia. Não sei se você quer rabiscar sua Bíblia, mas eu faço algumas anotações na minha aqui. Mas João Batista era esse cara. Ele simplesmente chegava e era o diferentão da turma. Quando alguém te chamar de diferentão, creia que é porque você tem o Espírito Santo. Creia que é porque você é filho de Deus, que você é amado, você é guardado. Você é alguém que precisa ser diferente. Entendeu? Então, se você pode aí no chat, fale alguma coisa assim, fala assim, eu sou diferente, eu sou estranho, eu sou seguidor de João Batista e de Jesus. Amém? Aleluia, irmãos. Essa é a primeira coisa. Se quiser anotar, coloca aí João Batista como modelo de alguém que anda na contramão. Agora vamos para frente aqui, né? Verso 9. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo, o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia, você é meu filho amado, em você eu me agrado. Aleluia. Irmãos, esse aqui é o evangelho, hein? Esse aqui é o evangelho que diz que você é um filho amado. Sabe por quê? Nesse dia que Jesus foi batizado aqui, ele não tinha feito nenhum milagre. Sabia disso? Jesus estava começando seu ministério. Então Jesus foi batizado ali por João Batista. Ia começar o seu ministério. E o que aconteceu, irmãos? O céu abriu e Deus falou para ele assim, esse aqui é meu filho amado. Em você eu me agrado, meu filho. Isso significa o quê, irmãos? Que a consagração, a dedicação é só fruto da revelação do amor de Deus por nós. Aqui na sequência, quem se consagra é Jesus ao ministério. Só que Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha curado ninguém, ressuscitado ninguém. E Deus olhou para ele e falou assim, você é amado. Ou seja, nós somos amados não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que somos em Deus. Somos filhos e somos amados. Então, quando você tem revelação, entende, meu Deus, como eu sou amado. Como Deus me ama. Quando você olha para a cruz e entende assim, olha o que o Senhor fez por mim. Você vai falar, como eu não vou me consagrar? Como eu não vou me dedicar? Como eu não vou viver para o reino de Deus? Olha o que Jesus fez por mim. Não há nada que eu possa negar para Ele.
Tá entendendo? Então, a segunda coisa que eu quero te falar é que você precisa ter essa revelação do amor de Deus. E lembra que ela não vem assim simplesmente, eu sou amado. Não. A primeira coisa que acontece é um entendimento com a mente, mas a revelação, quando queima no coração, ela te traz essa perseverança no ministério. Porque tem irmãos que ele fala assim, ele tá comigo ontem, e daí hoje ele quer chutar o pau da barraca. Ele faz uma aliança com a gente hoje, e amanhã ele já não quer mais saber de Deus. Por quê? Porque ele não entendeu quando Deus ama ele. Ele está muito preocupado ainda com as coisas dessa vida, ele não entendeu o amor de Deus. Mas quando você entende, irmãos, eu vou falar uma coisa para você, radical livre que está aí me ouvindo, nada vai te parar. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem a potestade, nem o frio, nem o calor, nem o vento, nem a chuva, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa revelação vai te trazer essa perseverança, essa constância. Falar, meu Deus, olha o que Cristo fez por mim, eu não posso desistir agora. O Senhor não desistiu, irmãos, presta atenção, o Senhor não desistiu lá na cruz. Você também não pode desistir agora, amém? Verso 12, vamos lá. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou 40 dias, sendo tentado por Satanás. E ele estava com feras e os anjos o serviram. Você sabe que eu gostei disso aqui. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ou seja, foi o próprio Espírito que levou Jesus ao deserto naquele tempo. E aí a Bíblia diz que o diabo estava lá tentando ele. Mas presta atenção no final do texto. Os anjos o serviam. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui mostra que no meio da dificuldade do deserto, os anjos de Deus estão ali te servindo. Existe uma mesa preparada para mim e para você no meio do deserto. Os anjos vão servir você no dia da tua luta, da tua angústia. Você só precisa crer. Mas você percebe que antes de Jesus ir para o deserto, o que Deus falou para ele? Você é meu filho amado. Aí Jesus foi para o deserto. Tem gente que pensa o seguinte, eu sou amado, agora é só bênção na minha vida. É só glória, pastor. Agora que eu sou amado é só glória. Mas Jesus começou o ministério indo para o deserto. Jesus, você é meu filho amado, agora vem para o deserto. Só que lá no deserto... cara, para de mexer na mesa, né? Tá nervoso aí. Tá meio trepidando o celular, tá com frio o João aqui. Olha aqui, irmãos. Lá no deserto tinha uma mesa e os anjos serviam Jesus. Irmãos, tá preparado para ser servido nesses dias? Não sei como que você tá passando por luta, por desafios, por pressões. Mas eu vou te falar, tem uma mesa preparada para você. E os anjos querem te servir. Amém. Vamos lá, verso 14. Depois João foi preso, né? E Jesus foi para Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizia, o tempo está se cumprindo. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes no mar porque eram pescadores. E Jesus lhe disse, venham comigo e eu farei de vocês, que vocês sejam pescadores de homens. Verso 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. A segundo exemplo de consagração aqui são os discípulos. Primeiro foi João Batista. O segundo aqui foi os discípulos. É a disposição de abrir mão de tudo. Irmãos, eu fico pensando nisso aqui, sabia? Os caras estavam pescando, eles estavam trabalhando normal. Então imagine que você está no teu trabalho, né? Se você tem um emprego, você está no teu trabalho. Aí aparece um cidadão e fala assim para você, vem e segue-me. Aí você simplesmente abandona tudo e vai seguir o cara. Foi isso que aconteceu com os discípulos diante de Jesus. É óbvio que esse cara não era qualquer cara, era Jesus. Jesus simplesmente falou, vem e segue-me. E eles abandonaram tudo, irmãos. Deixa eu levantar um pouco aqui meu celular. A pergunta para você é o seguinte. Você está disposto a abrir mão de tudo que você tem? Talvez de todos os seus sonhos, de todas as suas
de todos os relacionamentos, de todos os seus desejos do coração, às vezes, para seguir o sonho de Jesus para a tua vida. Irmãos, esses caras aqui, eles tinham desejos no coração. Eles estavam trabalhando, eram pescadores talvez. O sonho deles era, sei lá, na época, eles queriam ter uma família, eles queriam ter uma casa. Mas quando Jesus chamou eles simplesmente largaram tudo. Eu gosto porque a Bíblia diz assim, ó, eles deixaram imediatamente. Irmãos, eles não foram conversar com o pai, com a mãe, entendeu? Eles não foram, Senhor, eu vou pensar, entendeu? Deixa eu me dar um dia para pensar. Deixa eu me dar um dia para me orar. Deixa eu me dar um dia para ver, né? Eu tenho que ver, ver se é isso mesmo. Irmãos, imediatamente eles abriram mão de tudo e foram seguir Jesus. A grande pergunta para você é o seguinte, e aí? Você está disposto a abrir mão se for necessário? Você está disposto, às vezes, a negar os teus próprios sonhos, os teus próprios desejos, né? Os teus sonhos pessoais, abrir mão de tudo isso por causa do Senhor? Tem alguns irmãos, né? Alguns pastores aí da videira, que os caras são formados, são médicos, são engenheiros, entendeu? Professores. E em algum momento, né, Deus pediu para eles ser pastores. E aí os caras tinham um sonho de seguir o chamado, o ministério. Eles simplesmente abandonaram tudo para seguir a vocação ministerial. Que você seja que nem esses discípulos, né, de Jesus. Estão dispostos a abrir mão para seguir a vocação ministerial. Aleluia. Bom dia, bom dia. Pode. Fica à vontade aí. É nós que estamos aqui, invadindo. Tranquilo, hein? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tranquilo? Tudo certo. Bem, graças a Deus. Vamos lá, irmãos, verso 19. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai, Zebedeu, no quarto com seus empregados. Deixa só o carro sair aqui. Aguenta aí, irmão. Vai embora não. Valeu. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Segundo discípulo aqui que abriu mão de tudo, né, foi Tiago. Eu acho engraçado, porque aqui no versículo 19 diz assim: pouco mais adiante Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Os dois estavam no barco consertando as redes. Aí Jesus falou, né, vem e segue-me. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco. Imagina isso aqui, irmãos, imagina essa cena. Jesus estava lá, passando, chamou, os caras abandonaram e deixaram o pai lá no barco, consertando rede. Ah, Jesus, isso aqui é um nível de radicalidade, eu vou te falar, que a gente vê na vida dos discípulos. Vamos para frente aqui, irmãos, verso 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, como os escribas. Olha isso aqui, irmãos. A terceira coisa que eu quero te dizer, na verdade eu tô falando bastante coisa já, né? Mas os tópicos que eu anotei aqui é o seguinte: João Batista como modelo de alguém que anda na contramão, os discípulos como modelos de alguém que abre mão, e a terceira coisa, que é a consequência da consagração, é a autoridade. A Bíblia diz aqui, ó, que Jesus foi ensinar na sinagoga e as pessoas estavam se surpreendendo, se admiraram, né, com Jesus, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade. Vou
te falar uma coisa muito importante. Quando você é alguém consagrado à obra de Deus, Deus ele te reveste, né, de autoridade para pregar, para falar. Foi isso que aconteceu com Jesus. Verso 23, logo apareceu na sinagoga um homem. Olha isso aqui, gente. Pega a Bíblia. Você não pegou a Bíblia ainda? Pega agora que você precisa ler isso aqui. Jesus estava ensinando na sinagoga e olha lá o que aconteceu. Jesus estava pregando. Verso 23, logo apareceu na sinagoga um homem possuído por um espírito imundo. Chegou um cara endemoniado lá, no qual gritou, olha lá o grito do demônio: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio aqui para nos destruir? Sei muito bem, olha isso, sei muito bem quem você é. Aí ele responde: o Santo de Deus. Meu Deus do céu. Olha a chicotada aqui, irmãos. Olha a chicotada. Jesus estava ensinando. Parece um cara endemoniado. E o cara fala assim, ó: eu sei quem você é. Você é o Santo de Deus. O que você quer fazer aqui? Quer nos destruir? Irmãos, olha a revelação aqui. Quando você é alguém consagrado, os demônios te conhecem de longe. Eles sabem quem você é. Eles sabem que você tem o Santo de Deus habitando dentro de vocês. Mas isso é resultado de uma consagração. Jesus se dedicou, Jesus consagrou. E quando ele chegou na sinagoga para ensinar a primeira vez, simplesmente os demônios o reconheceram. E falaram: você vai nos destruir? Você é o Santo de Deus. E aí Jesus expulsa, né? Verso 25. Mas Jesus repreendeu dizendo: cale-se, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente, gritava em voz alta e saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: o que é isso? O povo se admirou e gritou: o que é isso? É uma nova doutrina? É uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena que os espíritos imundos saiam e eles obedecem. E a fama de Jesus espalhou-se depressa pelas direções e por toda a região da Galileia. Saindo da sinagoga foram Tiago e João na casa de Simão André, e a sogra de Simão estava na cama com febre. E logo deram a notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão e fez que ela levantasse. Ela foi curada. E a febre deixou e passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida na porta e ele curou todo mundo que achava doente por todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Você percebe que você vai ver sempre isso aqui na Bíblia. Todo mundo reconhecia que em Jesus tinha algo diferente. Todo mundo reconhecia que Jesus era alguém diferenciado. Verso 35. Tendo-se levantado em alta madrugada, quando ainda estava escuro. Olha aí, ó. Nós levantamos alta madrugada, ainda está escuro aqui, irmãos. Saiu Jesus para fora e foi para um lugar deserto e ali orava. Meu Deus. Quarto tipo aqui, irmãos, de consagração é a consagração que nos leva a uma vida de oração. Primeira coisa, João Batista como modelo de alguém que anda na contramão. Segundo, os discípulos como modelos de pessoas que abriram mão. Terceiro, a consagração traz a autoridade que nós vemos na vida de Jesus. E quarto, a consagração nos leva a uma vida de oração. Irmãos, Jesus foi para um lugar sozinho orar. Jesus levantou ainda quando estava escuro. E ele foi orar. E aí a minha pergunta para você é assim: se Jesus, que era Jesus, foi orar sozinho, imagina eu e você. Por que eu tô falando isso? Porque tem irmãos que eles ficam falando assim: ah, pastor, eu oro quando eu tô limpando a minha casa. Ah, pastor, eu oro quando eu tô dirigindo lá o carro. Eu oro quando eu tô andando na rua. Irmãos, isso é legal, isso é importante, eu também oro, entendeu? Mas é o seguinte, Jesus saía para um lugar sozinho, de madrugada, né? Provavelmente era muito cedo de manhã, e ele orava. Irmão, se Jesus saía para um lugar sozinho orar, imagine eu e você. A vida de oração não se resume a orar dentro do carro,
orar quando está trabalhando, orar quando está limpando a casa, orar quando está andando na rua. Não, a vida de oração é isso que Jesus fazia. Ele se retirava e ia orar, entendeu? Se retirava. Isso significa que é um princípio para nós. A consagração, ela te leva a uma vida de oração. Ah, mas a minha vida é muito corrida. Irmãos, a correria se resolve uma palavrinha chamada prioridade. Se a oração não é uma prioridade para você, você não vai fazer. É simplesmente, vida que segue. É igual isso aqui que nós estamos fazendo, Nós estamos fazendo uma jornada bíblica. Se você não priorizar, leia ali 2 capítulos por dia, você não vai ler, entendeu? Tem irmãos que me procuraram no privado e falaram, pastor, 2 é muito pouco. Podia ser 5 capítulos por dia. Pois é, irmãos. Mas mais importante do que a velocidade de ler 5 capítulos é a constância de ler todo dia, entendeu? Esse é o desafio. Esse é o lance, entendeu? Tá pegando aí? Então, a questão aqui é o seguinte: se Jesus orava, o que eu e você precisamos fazer? Se Jesus dependia de Deus, imagine você, meu irmão. Se Jesus, que era Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, ele era alguém dedicado à oração, eu e você precisamos também. Nós aprendemos com o pastor Luiz o seguinte, a oração é o nosso dependenciômetro. Se você ora muito, você depende muito de Deus. E se você ora pouco, você está dependendo pouco. Isso significa que você muitas vezes toma as decisões baseadas naquilo que você acha que é o certo. Verso 36. Simão, os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Jesus saiu para orar, os discípulos ficaram tudo procurando ele. Quando encontraram, disseram, todos estão à sua procura. E Jesus lhe disse, vamos aos outros lugares, outros povoados vizinhos, a fim de que eu pregue ali também, porque foi para isso que eu vim. Então ele foi para Galiléia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Verso 40. Olha só que forte o verso 40, irmãos. Um leproso se aproximou-se de Jesus e pediu-lhe de joelhos, Senhor, se o Senhor quiser, pode purificar-me? Olha isso, irmãos. O leproso chegou, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me, você pode me curar. E a resposta de Jesus foi muito surpreendente, porque Jesus fala assim, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse, olha o que Jesus disse, quero sim, fique limpo. Isso significa o que, irmãos? Tem muitos irmãos que creem que Deus pode fazer muitos milagres, mas não sabe se Deus quer, não. Deus pode curar? Pode. Deus pode ressuscitar morto? Pode. Deus pode te livrar da luta, da dificuldade? Pode. Mas será que Deus quer? Será que Deus quer fazer isso? Aí Jesus fala para o leproso o seguinte, sim, eu quero. Aí Jesus toca no leproso e diz, fique limpo. Isso aqui é importante por quê? Porque Deus ele pode, mas Deus também quer. Escreve aí no chat aí, Deus pode e Deus quer me abençoar. Porque tem muita gente que só crê que Deus pode fazer. Você crê que Deus pode mudar a sua história? Creio. Você crê que Deus pode salvar a tua família? Creio. Mas será que ele quer? Se ele quer, eu já não sei. Quando você tem a dúvida se ele quer ou não, você já abre o pressuposto de que talvez ele não queira. Mas, irmãos, esse sinal aqui do leproso só mostra que ele quer. Escreve aí, irmão. Você não escreveu aí. Escreve aí. Deus pode e Deus quer me abençoar. O Robert escreveu, ele pode tudo, mas ele quer também, Robert. Ele não só pode, mas ele também quer. Ele quer nos abençoar. Verso 42, no mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E advertiu severamente e logo despediu e lhe disse, olhe, não conte para ninguém, mas vá, apresente o sacerdote, ofereça para a sua purificação, sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas, divulgar notícia a ponto de Jesus não mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora dos lugares desertos. E de toda parte vinham ter com ele.
Então aqui nós encerramos o capítulo 1. Irmão, já faz, são 5h39 já, a gente só falou um capítulo. Imagina se fosse mais aqui. Eu nem terminei ainda aqui. Nós paramos aqui no princípio de que Jesus orava no monte. Já falamos que Jesus quer, Jesus pode, todas as coisas. E pode te abençoar. Agora vamos entrar no capítulo 2 de Marcos, no verso 1. Dias depois Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo ouviu dizer que estava em casa. Muitos se reuniam ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Olha o que aconteceu aqui. Jesus estava ensinando em casa e o povo vindo com Jesus e aquela coisa toda, aquele aglomero todo. E aí o verso 3 diz assim, trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. 1, 2, 3, 4 homens. Levaram um paralítico diante de Jesus. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, tinha muita gente lá. Imagina que eles chegaram na porta, deixa a gente entrar, e nada, aquele povo, todo mundo querendo ali um pedaço de Jesus, experimentar o poder de Jesus. E aí o que aconteceu, irmãos? Eles removeram o telhado no ponto correspondente, no lugar certo, ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram um leito paralítico, estava deitado. Vendo-os, a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensaram em seu coração, como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Olha aqui, o 5º princípio aqui, que eu quero falar para você, é sobre esses amigos desse paralítico aqui. O princípio é o seguinte, as amizades influenciam a sua consagração. Então a gente falou que João Batista é o modelo, os discípulos são o modelo, a consagração ela traz autoridade, a consagração ela te leva a uma vida de oração e o 5º é que os seus amigos influenciam a sua consagração. Você sabe que sempre quando o diabo ele quer destruir a sua vida, ele coloca alguém do seu lado. Mas quando Deus quer te abençoar, Ele também coloca alguém do seu lado. Então você está aqui hoje, na vida da igreja, por exemplo, porque Deus colocou alguém do seu lado. E esses 4 homens aqui que levaram esse paralítico diante de Jesus, eram pessoas que acreditavam no mover de Deus. Por isso eles falaram, rapaz, você está doente aí? Você está paralítico, você não anda? Então nós vamos levar você diante de Jesus. Tem a multidão, não consegue entrar, nós vamos furar o teto, mas você vai sair daqui curado. Significa o quê, irmãos? Que você tem que cuidar com as suas amizades. Pastor, como assim? Você está dizendo que eu não vou ser amigo de todo mundo? Não, você pode ser amigo de todos. Mas sentar na mesa, você tem que selecionar com quem você vai sentar na mesa. Você vai selecionar com quem você tem comunhão profunda. Você vai selecionar aqueles a quem você vai abrir seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque isso vai influenciar a sua consagração. Se você abrir seu coração para a pessoa errada, o que vai acontecer é que você pode perder sua consagração. Eu me lembro, falando de consagração, eu me lembro de Sansão. Sansão, ele era nazireu, escolhido. Porém, ele só perdeu sua consagração porque andou com as pessoas erradas. Vou te falar uma coisa. Nós somos jovens, nós desejamos o mover de Deus, só que vou te falar uma coisa, você tem que andar com as pessoas certas, meu irmão. Esses amigos aqui desse paralítico, na verdade, eu vou te falar, esse paralítico aqui, ele foi privilegiado em ter amigos como esse. Imagina se eles tivessem amigos descrentes, ia falar, rapaz, você está destinado a isso, essa é a sua vida. Mas esses caras aqui não, eles falaram, Jesus está aqui, ele vai mudar a tua história, vamos atrás de Jesus. Então, 4º princípio aqui, irmãos, 5º na verdade, não é o 4º, é que as amizades influenciam sua consagração. Eu te pergunto, com quem que você anda hoje? Com quem que você senta na mesa? Com quem que você abre seu coração? Quem são os seus amigos? Ah, pastor, sou amigo de todo mundo. Não, esse papo não cola. Esse papo de amigo de todos, você não é político. Você não é, a gente está em época de eleição. O político é assim, ele é amigo de todos. Ele é político. Politicamente correto. Ah, eu não quero ofender ninguém, eu não quero ser contra ninguém, eu quero ser amigo de todos. Você está no lugar errado, então. Na
na vida cristã, alguns vão te amar, mas outros vão te odiar. E eu tô te dando a letra. Ou seja, não dá para ser amigo de todos. Porque as amizades vão influenciar a sua consagração. Se você andar com as pessoas erradas, você vai deixar de ser alguém dedicado a Deus. Uma vez eu ouvi o seguinte, né? Me diga com quem você anda e eu te direi para onde você vai. E aí, com quem você tem andado? Porque se você tem andado com pessoas erradas, você vai para o lugar errado. Se andar com as pessoas certas, você vai para o lugar certo. Que você e eu possamos ter amigos que nem esse paralítico, que nos levem para dentro do mover de Deus, que nos levem para perto de Jesus. Você tem pessoas, né, que te afastam de Jesus, do mover de Deus, exclui elas da sua vida. Você não precisa deixar de falar com elas, mas não senta na mesa. Não tem comunhão, entendeu? Vai por mim, irmãos, não há neutralidade. Não há neutralidade, não há relacionamento neutro. Ou você está influenciando ou você está sendo influenciado, entendeu? Então as amizades, elas podem te levar para mais perto de Jesus ou para mais longe de Jesus. Amém? Verso 8 diz assim: Jesus imediatamente em seu espírito, Jesus percebendo imediatamente em seu espírito o que eles pensavam, no caso aqui está falando dos fariseus, né, que falaram assim: quem é esse, né, que perdoa pecados, né? E aí Jesus percebeu isso no espírito. Uma coisa importante é que Jesus percebeu no espírito, não foi na mente. Jesus não ficou zoando o que eles estão pensando, não, foi no espírito. Jesus era alguém que andava sensível no espírito. E aí Jesus fala, né, por que vocês estão pensando essas coisas no coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Verso 10, mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Aí Jesus disse ao paralítico no verso 11, digo a você, levanta-te, pega o teu leito e vá para casa. Verso 12, levantou do mesmo instante, pegou o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus. Jamais vimos coisa assim. Uau, irmãos. Você sabe, o meu desejo é viver essas loucuras aqui, sabia? As pessoas olharem e falar, uau, jamais vimos coisa assim. Jamais vimos esse mover de Deus acontecendo. Nós vamos viver isso aqui, amém? Verso 13. De novo Jesus foi ao mar com toda a multidão que vinha ter um encontro dele. E ele ensinando, quando ia passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse, siga-me. O outro cara aqui que foi radical, abandonou tudo, foi Mateus, né? Que a Bíblia chama de Levi. Ele era coletor de impostos, ele estava coletando impostos ali. E aí Jesus passou, viu ele e falou, rapaz, segue-me. Verso 15, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos também que seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, respondeu Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Aqui eu quero fazer um adendo com você aqui, do seguinte, né? Primeiro eu falei aqui que as amizades elas vão influenciar a sua consagração, para o bem ou para o mal. Ou te levam para perto de Jesus ou para longe de Jesus. A questão aqui, que Jesus fala agora no verso 17, é o seguinte, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. E aí tem muitos irmãos que eles acham que agora ele tem que sair pregando para os pecadores, para os amigos, que ele tem que estar junto, que ele tem que estar perto, não sei o quê. Só que eu vou te falar uma coisa, esse momento vai chegar na sua vida, de você pregar, de você talvez convidar essa pessoa para o encontro. Se você perceber que eles estão levando você para longe de Jesus, você tem que sair desse ambiente. Não, pastor, mas eu tô lá, eu tô pregando para todo mundo. Pois é, meu irmão, mas eles estão te levando para longe de Jesus. Então, você também veio para pregar o evangelho para os pecadores. É isso que Jesus disse. Mas a grande questão é o seguinte, existe o tempo certo para todas as coisas. Verso 18. Agora nós vamos entrar no meu último princípio aqui,
E aí eu vou chamar alguém aqui já pra live aqui pra entrar. Prepara aí, penteia o cabelo, tira remelo do olho aí, amém? Passa um dedinho aí no zóio. E eu vou fazer um sorteio aqui, eu vou chamar alguém. Verso 18, vamos lá, irmãos, volta pra cá, presta atenção. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Eita! Algumas pessoas foram perguntar a Jesus, olha lá. Por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam, só comem todo dia? Irmãos, os discípulos de Jesus não jejuavam quando estavam com ele. Somente os fariseus e os discípulos de João Batista. E aí Jesus respondeu no verso 19. Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está em casa? Durante o tempo que o noivo estiver presente, não precisa jejuar, não pode jejuar. Verso 20. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, então naquele dia vão jejuar. O último princípio que eu quero falar para você aqui é que a consagração nos leva também a uma vida de jejum. Você sabe que nós somos uma igreja que jejua muito. Eu fiz o cálculo uma vez, irmãos, jejum de 21 dias, jejuns que a gente faz pelos encontros que a gente tem no ano, e deu quase 3 meses de jejum que a gente passa no ano. Então, de 12 meses do ano, 3 meses pelo menos nós jejuamos. Olha aí, você passa 3 meses aí de jejum do ano inteiro. Olha que benção, irmãos. Mas eu vou te falar uma coisa, isso aqui é uma prática que sempre tem que ter na nossa vida, sabia? Porque o jejum, ele te deixa mais sensível ao Espírito. E eu quero te desafiar o seguinte, né? Primeiro desafio para você aqui na nossa live. Cara, tira um dia para você jejuar para você. A gente tem o jejum da igreja, entendeu? Que a gente sempre faz, nós temos a vigília, no dia da vigília nós jejuamos. Mas tira um jejum para você buscar mais de Deus, para você ficar mais sensível a Deus. Sei lá, faz um tempo aí de jejum. 1 dia, 2, entendeu? Mas entra nesse desafio, entendeu? Entra nesse desafio de jejuar, de buscar Deus, entendeu? De ficar sem comer por causa do Senhor. Faz um dia diferente na tua vida, sabe? Pega a tua semana ali, separa um dia, cara, esse dia que eu vou me dedicar para jejuar. Mas não é só ficar sem comer, irmãos, porque se você ficar só sem comer não adianta nada. Você tem que também se dedicar no dia de jejum para buscar Deus. Então você tem que ir orar, você tem que gastar tempo lendo a palavra, entendeu? Então o dia de jejuar é importante. Então a consagração, ela nos leva a uma vida de jejum também. Amém? Então eu quero desafiar você a viver esse nível de consagração. Esse foi o nosso primeiro dia, com o tema da consagração radical. Amanhã nós vamos ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Se você não anotou aí, né, e tal, depois você pode pegar a sua Bíblia, vai grifando, vai anotando aí aquilo que nós compartilhamos. Já passamos aqui bastante tempo. Amém, irmãos? Então eu não quero demorar mais com você, senão você vai falar, não vou entrar na live do pastor, que ele demora demais. Então, quero ser mais objetivo, amém? Então vamos lá, deixa eu ver aqui onde eu chamo alguém pra live aqui. Rapaz, você sabe que eu não sei chamar alguém pra live. Mas o maisinho aqui, você não tem pedidos pra participar. Ah, acho que alguém tem que pedir pra participar. Acho que eu convidar, achei aqui, achei. Aceitar aí, tá? Vamos ver quem que vai ser o convidado da vez. Olha aí, Dá uma limpada aqui. E aí, cara? Como que tá? E aí, bom dia, pastor. Bom dia. Que glória. A Bia achou que era ela, já tá mandando um palhacinho ali, ó. Tá me ouvindo bem?
Ah, tamo ouvindo. Você tá ouvindo legal aí também? Aham, tô com fone aqui. Não entrou ainda aí, João? Ainda bem. A internet tá ruim então aí, cara. Tá, aquela hora caiu. Glória a Deus, irmãos. Então, Léo, hoje nós falamos sobre consagração aí, cara. Salve! A cara dele, ih, lá vem bomba, cara. Lá vem bomba. Não, eu tava lendo os comentários aqui. Soldado Veloso. Ah, glória a Deus, mas hoje a gente falou de consagração, e eu queria que você compartilhasse um pouco, cara, na tua opinião aí, né, na revelação que você tem recebido de Deus, o que que você acha importante? A gente falou 5 coisas, né? Falando de João Batista, como exemplo de consagração, que andaram na contramão. Falamos dos discípulos que abriram mão de tudo, né, para seguir Jesus. Falamos que a consagração ela traz autoridade, nos leva a uma vida de oração. Falamos das amizades que influenciam nossa consagração e a consagração nos leva a jejuar. Para você aí na sua visão do reino de Deus, o que você enxerga aí que é importante desses 5 princípios para consagração, para viver para Jesus? Você pode até contar aí na tua vida os testemunhos aí, alguma coisa. Compartilha aí, acrescenta aí. Então, na verdade, eu marquei aqui, né? O que mais falou comigo foi sobre ali quando Deus fala com Jesus, né? Sobre ele ser amado, né? Então ele vai pro deserto ali e, tipo, a gente saber que é amado é uma coisa, né? E ter a revelação é outra. Porque quando a gente se torna aí, né, começa na caminhada da igreja, né, a gente se ouve muito, ah, você é amado, né? Mas é o dia que as tribulações vêm, né? E aí a gente vai orar e pedir essa revelação para Deus, né? Porque a gente muitas vezes não consegue enxergar esse amor. É E, mas, verdade. mas a gente não é amado pelo que a gente faz, né? Eu não sou amado porque eu lidero uma célula, eu toco no louvor, né? Eu vivo intensamente ali na vida da igreja, não sou amado por causa disso, né? Eu sou amado porque eu sou filho. E Deus, ele tem me guardado, né? Esse ano aí, né? Desde o começo do ano até agora, eu tenho passado por muitas coisas, né? E tenho meditado nesse amor, né? E tenho falado, Senhor, né? Que eu venha enxergar o amor de Deus, né? Em pequenos detalhes, né? Do que o Senhor tem me guardado, né? Então, isso que falou bastante comigo ali, né? Eu não sou amado pelo que eu faço, mas sim pelo que eu sou, né? Que eu sou filho amado. E outra coisa, né, que eu anotei aqui, é, há um caminho, né, de consagração, né? É você ser diferente, você largar a mão ali de amizades, né, que te levam para longe de Jesus, né? E você pode ver, foi uma trilha ali, um caminho até onde que Jesus ele vem e ele cura ali o paralítico. Não sei se o pastor percebeu, né? Mas foi um caminho de consagração até chegar ali, né, na cura do paralítico, né? Então, quando você se consagra, você começa a se dedicar, né? Você vai começar a ver coisas sobrenaturais, né, na nossa vida, né? E é isso aí que eu... Glória a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você acha que as amizades, cara, elas podem influenciar a nossa consagração? É, pode sim, influenciam muito, né? Porque não tem como você andar com um skatista, né, e falar de surf, né? E você andar com um cara que surfa lá e falar sobre skate, né? Você vai ter que começar a falar a língua dos caras, né? E se você é tipo, um cara crente ali, né? No mundo, né? Se você for um e os caras foram quatro, né? Eles vão falar sobre as coisas no mundo e você vai ficar perdido ali. Ah, mas eu falo sobre Jesus. Eu acho que é bem diferente, né? Porque no começo, né, foi algo que eu enfrentei muito, né? Eu me distanciar, né, das minhas amizades, né? Hoje eu tenho as amizades, tudo, né? Eu converso com eles, né? Eu oro até por eles. Alguns estão se chegando na vida da igreja, mas foi algo bem difícil, sim, para mim, né? Largar a mão de amizades, né?
E elas influenciam muito. Aleluia. A gente hoje tem vários irmãos, né, que eles estudam, né? Os caras, eles são estudantes e tal. Primeira coisa, né, que eu falo para esses irmãos é que já é um privilégio você ser estudante, ser crente. Isso é um sinal de que Deus quer te usar lá na sua escola. Mas a segunda coisa é que é muito perigoso, né? Porque o ambiente de escola é um ambiente de muita influência. Muitos amigos, muita zoeira, entendeu? E muitas vezes, por falta de revelação, tem muitos estudantes, né, que eles acabam negociando, né, a sua fé ali por causa de amigos. Então, é muito importante os irmãos que estudam ser alguém consagrado. Os irmãos que estudam tem que ser aquele louco na escola, né, Léo? Tipo assim, tem que ser o cara meio doido, que fala na hora que não é para falar de Jesus, entendeu? Que levanta e prega mesmo, sem medo.